Vamos lá, pessoal. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a definição do que é espaço confinado. Mais especificamente, o que a gente entende a nível de bombeiro militar aqui no CBMES, a definição do que é espaço confinado, até mesmo para a gente poder atender uma ocorrência da melhor maneira possível, tá? Vou começar falando aqui sobre um pouquinho do histórico. Inclusive, já gostaria de antemão agradecer ao Major Eduardo, do Corpo de Bombeiros do Paraná, né, autor do livro Resgate Vertical, inclusive, que nos ajudou muito no material didático desse curso, né? Então, dentro da ótica do espaço confinado, a gente tem aqui uma apresentaçãozinha básica aqui para falar um pouquinho do histórico, né? Eu vou falar um pouco sobre a NIOSH e sobre a OSHA, que são órgãos do governo dos Estados Unidos, né? A NIOSH ligado ao Departamento de Saúde e a OSHA, Departamento do Trabalho lá. Os dois órgãos destinados à segurança do trabalhador, tá? Criados na década de 70 e a NIOSH, olha a data aqui, 1979 já traz para a gente uma definição do que é espaço confinado. Espaço confinado refere-se a um espaço que por desenho possui abertura limitada para entrada e saída, já vem o conceito aí de abertura de entrada e saída, ventilação natural desfavorável, onde se possa encontrar ou produzir uma contaminação atmosférica perigosa. Já estamos falando da parte de avaliação atmosférica. E não projetado para ocupação humana contínua. A gente observa que desde o final da década de 70, a NIOSH, que é esse órgão aí que também faz pesquisas, protege o trabalhador, já vem trazendo uma definição do que é espaço confinado. E o que a gente observa hoje? Não muda muito, né? Se a gente vê aqui a própria OSHA vem trazendo uma definição e três passos assim, o que ele define como espaço, né? É um espaço confinado, é um espaço que é grande o suficiente e configurado de tal forma que um funcionário pode corporalmente entrar e realizar um trabalho atribuído, ou seja, ele pode entrar e fazer um trabalho, né? Não vou nem entrar no mérito aqui, mais para frente a gente fala como é que esse adentramento, se é total, se é parcial. A gente sabe que qualquer tipo de adentramento já, para nós aqui do bombeiro, já é atribuído a um espaço confinado, né? O item 2, tem meios limitados ou restritos para entrada e saída, de novo. Não é projetado para ocupação humana contínua do empregado. A OSHA vem nessa primeira versão em 1993. Então, na IOSH, que é um órgão que não tem força de lei, vem trazendo uma definição em 79 e apenas em 93 vem essa definição da OSHA, que tem força federal nos Estados Unidos, né? A gente aqui no Brasil, a gente não cria, a gente copia, enfim, a gente traz o que é de bom de fora, não é isso? Então a gente sabe que as nossas normativas têm um delay com as normas americanas e a gente vem trazendo as nossas normas um pouco tempo depois, né? A gente observa que a NR33, que a gente até tem essa definição no curso lá, nos slides que vocês já viram, é a primeira versão em 2006, quer dizer, já tem um delayzinho. E qual que é a definição? Muda muita coisa? Não. Espaço confinado é qualquer área ou ambiente não projetado para ocupação humana contínua. O que é esse não projetado para ocupação humana contínua? Eu costumo dizer nas minhas aulas ler o inverso, é projetado, mas não para ocupação humana. Fica mais fácil de entender. Essa setinha vermelha que a gente traz aí no slide é um ambiente projetado, mas não para ocupação humana. Por que a gente define bem isso aí? Para critério de doutrina do bombeiro é importante. Por exemplo, se eu tenho um prédio e tem uma explosão, ele desaba, aquele ambiente ali, aquela área, é projetado para ocupação humana contínua? Era no passado. Ele teve uma explosão e virou aquela situação ali de break, né? Busca e resgate de estrutura colapsada. Então a gente já faz essa primeira distinção, né, do que é um espaço confinado, do que é uma ocorrência de break para nós. Para quê? Para nível de estudo, tá? Que a gente sabe que em ocorrências de bombeiro elas são multidisciplinares. Né? Numa ocorrência de break a gente sabe que naqueles espaços vitais a gente pode ter uma atmosfera inflamável, uma atmosfera tóxica, que tem elementos ali de um espaço confinado, naturalmente. Mas para critérios de estudo, a gente faz essa diferenciação. Então, uma área, um ambiente que é projetado, mas não para ocupação humana, ou seja, não teve nenhuma explosão, não teve nada, ele é daquele jeito. Só não é projetado para ocupação humana. É um tubo, um silo, uma caixa d'água, um shaft, qualquer situação
que a gente faz algum tipo de trabalho lá que não era para ficar lá sempre, uma galeria pluvial. Então, essa é a primeira parte ali da definição. Isso para a gente, para o bombeiro, é importante a gente entender, tá? Que possui meios limitados de entrada e saída. O que é para a gente, bombeiro militar, a gente entende que meio limitado de entrada e saída? Não é a quantidade de bocas de visita, não é o tamanho dela, mas sim, eu estou no ambiente, eu consigo sair naturalmente? Eu preciso montar algum tipo de sistema para sair desse local? Se sim, a gente considera que é meio limitado de entrada e saída. Não é a quantidade de entrada, não é o tamanho dela, mas eu olhei para aquela ocorrência. Opa, preciso montar algum sistema para sair ali? É limitado? Se sim, eu considero que é um meio limitado de entrada e saída. Né, cuja ventilação existente é insuficiente para remover contaminantes. A gente fala dessa questão, como é que é a ventilação lá? Tem trocas atmosféricas suficientes para você ter uma respiração tranquila lá? Não tem nenhum ambiente tóxico, nenhum ambiente inflamável? Então essa é a questão. E por fim, onde possa existir a deficiência ou enriquecimento de oxigênio. A gente vai falar muito mais ainda no curso de atmosferas, né, inflamáveis, a questão dos níveis de PVS, deficiência de oxigênio, todas essas questões. Mas para a gente adota o seguinte: tem necessidade de usar proteção respiratória? Se sim, a gente considera também como espaço confinado, tá bom? A NR33 para nós tem força de lei, tá? A gente vai trazer o conceito da NBR 16577, tá? Para a gente entende. NBR é consultiva, mostra como faz e mostra bem, e a NR é a norma, né? Tem força de lei para a gente, tá? Essa normativa ela é criada a nível de trabalho pensando em proteger o trabalhador, mas pensando também na atividade industrial. E a gente é até importante dizer isso porque no guia da NR33 a gente observa, se você for lá na última coluna ali, é um espaço confinado, tudo tá não. A primeira coisa, a primeira linha ali, sim, é a linha que onde eu coloco lá. O local é destinado para ocupação não contínua? Não. Possui meios limitados de entrada e saída? Sim. Pode ocorrer uma atmosfera perigosa? Sim. Então, para o guia técnico que foi publicado naquela época, da NR33, para ser espaço confinado, eu tenho que ter esses três elementos. Eu não posso distinguir um apenas. Se eu distinguir, se eu tirar um, por exemplo, se eu tiro lá uma abertura maior no meu espaço e descaracterizo ele como espaço confinado, ele não é mais. Ou seja, dentro da definição da NR33, o guia vem trazendo para ser considerado espaço confinado, todos esses itens têm que ser atendidos. Por que isso? É fácil pensar, né? Para um trabalhador fazer um trabalho no ambiente industrial em espaço confinado, ele tem que ter um treinamento de NR33, né? Tem que ter toda a normativa ali, análise preliminar de risco, tem que ter um supervisor de entrada, que ele vai liberar uma permissão de entrada de trabalho, tem que ter um vigia, a equipe tem que ser brifada, isso tudo é tempo, é gasto para a empresa. Então, a gente entende esse lado e sabe que tem essas questões. Às vezes tem uma tubulação gigante lá, eles preferem abrir uma cesariana para descaracterizar, né, o que é um espaço confinado, para assim fazer um trabalho que não precise de todo dessas situações, né, de treinamentos, de liberações que você gera um custo. Tá? Isso vinha da NRT3 na época ali, a NRT3 é vigente ainda, a gente entende essas questões, tá? Mas para nós bombeiros, a gente tem que entender para saber como é que funciona, até mesmo para melhorar a nossa atividade de resgate, tá? O mais recente agora, a NBR veio atualizando isso tudo. Ela vem inclusive com uma definição um pouco maior e mais completa do que é um espaço confinado. Ela é consultiva, ela diz como fazer, é quase um manual nosso NBR 16577, que veio substituindo a 14787 de 2001, né? O que vem nessa definição então da 16577? Espaço confinado. Não muda muito, alguns conceitos a mais, até para deixar mais claro. Ele vem trazendo qualquer área não projetada para ocupação monocontínua, mantém, a qual tem meios limitados de entrada e saída,
ou uma configuração interna que possa causar aprisionamento ou asfixia de um trabalhador. Aprisionamento nada mais é que a retenção do trabalhador dentro desse espaço confinado, que possa trazer algum risco para ele, né? E na qual a ventilação é inexistente ou insuficiente para remover contaminantes perigosos e ou deficiência, enriquecimento de oxigênio que possa existir ou se desenvolver ou conter um material com potencial para engolfar, afogar um trabalhador que entrar no espaço confinado. Então ele vem trazendo também mais essa questão do engolfamento, que é a retenção, o envolvimento de um trabalhador, de uma pessoa por grãos, né, que ele fica preso. Na parte de resgate a gente vai comentar um pouco sobre isso. E afogar um trabalhador, que é aspirar sólido ou líquido, né, dentro de um espaço confinado. Então a gente observa que a definição mudou muito desde lá de 1979 para cá. Não, ela só vem crescendo um pouco mais, tendo mais conceitos, mas quer dizer tudo a mesma coisa, né? E para nós aqui, bombeiros, militares, o que que a gente entende? A gente entende isso tudo que está escrito aqui e a gente tenta resumir e tenta sempre trazer para a questão da segurança em primeiro lugar. Então, o que que a gente traz para nós aqui? Possui alguma dessas características espaço confinado? Todas essas que a gente já citou aqui? Se sim, a gente vai adotar como ocorrência espaço confinado. Ponto. Não tem, não tem discussão. A gente sempre vai elevar a segurança. Até mesmo porque, se for no ambiente industrial, a gente vai vendo durante o curso aqui, tem todas essas questões de seguranças e tal. Mas se deu alguma ocorrência, e se acionar a gente ainda, é porque todos que protocolos e critérios de segurança já falharam, né? Então a gente tem que ter sempre um nível maior de segurança. E para o ambiente público, inclusive a grande maioria das nossas ocorrências, mais de 90% é entendimento público, a gente sabe que não tem poucas informações, a gente não sabe como é que está aquele ambiente ali, então a gente sempre vai adotar como espaço confinado. Resumindo, possui risco de aprisionamento, ou seja, a vítima que a gente vai tirar lá, o animal ou o próprio bombeiro ficou preso, ele está lá retido, tem o risco de ele ficar retido, ficar preso, ficar engolfado num espaço confinado? Se sim, é uma ocorrência de espaço confinado. Possui risco de asfixia química ou mecânica, ou seja, algum gás tóxico ou própria questão ali de aprisionamento ou de grãos, prender ele, teve uma dificuldade respiratória? Se sim, a gente considera também como ocorrência de espaço confinado. Possui ventilação insuficiente para remover contaminantes? Se sim, a mesma coisa, deficiência de oxigênio e por aí vai. Meios limitados de entrada e saída, é difícil sair. Se sim, também. Ok? Para nós, o bombeiro militar, qualquer tipo de característica envolvendo isso tudo que a gente já viu lá nas apresentações do curso EAD, que vocês já viram, e mais essas questões aqui, a gente considera espaço confinado. Só por questão de doutrina, e isso é importante a gente falar, a nível de doutrina, até mesmo para estudo, se um local é projetado para ocupação humana contínua e por algum motivo tem uma explosão, alguma coisa assim, a gente considera como break, ocorrência de break, né? Ocorrências de espaço confinado é todo esse ambiente, né? Uma caixa d'água, um silo, alguma coisa que já estava lá, não teve nenhum tipo de evolução no cenário, né? E aí a gente vai lá e adentra e faz esse resgate. Logicamente que a gente sabe que ocorrências são multidisciplinares, ainda mais espaço confinado, então esses conceitos podem ser aproveitados em outras ocorrências nossas. Tá bom? É isso.